Olá, boa noite. Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar neste momento a nossa aula de Hamartiologia. Nós estamos no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília, no nosso núcleo aqui em Samambaia, e vamos iniciar esta aula de Hamartiologia, em que nós estaremos fazendo um resumo da nossa disciplina, que tem como título Hamartiologia a doutrina do pecado. Nós vamos estar trabalhando com o livro do IBADEB, do Instituto Bíblico, e estaremos, meus queridos, neste momento, respondendo a 14 questões que foram sugeridas para que nós pudéssemos resumir de forma rápida, sintética, o conteúdo da disciplina de Hamartiologia. Bem, então nós vamos iniciar aqui falando sobre as expressões hebraicas que nós temos no texto do Antigo Testamento para apresentar para nós o conceito de pecado, a ideia de pecado, de transgressão, de ir além. Bom, existem diversas expressões no texto hebraico, de acordo com o nosso livro, para se referir à doutrina do pecado. E aqui eu quero começar falando dentro da Hamartiologia, rapidamente definindo o nosso texto e partindo para as expressões tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento que descrevem a doutrina do pecado, ou que descreve o pecado em si. A nossa doutrina Hamartiologia, ela vem da expressão grega hamartia, que significa pecado, e logia, que tem como tradução estudo ou discurso. Bom, a princípio nós já temos uma definição básica para a expressão Hamartiologia, que é a doutrina ou estudo acerca do pecado. Bom, tendo em mente a definição básica de hamartia e logia, que é o estudo acerca do pecado, da natureza pecaminosa, nós partiremos agora para as palavras no texto do Antigo Testamento que descrevem o pecado em alguns textos bíblicos. Bom, nós temos, como eu disse, pelo menos 12, 13 expressões do hebraico para se referir ao pecado. E nós vamos definir apenas 3, devido ao nosso curto tempo desta aula, para que vocês possam responder as questões do nosso questionário. A primeira é sobre as expressões hebraicas, que vocês têm que citar pelo menos 3. Eu vou estar aqui apresentando 3 que são consideradas como as mais utilizadas e as mais comuns, e a partir daí vocês vão ter acesso ao conteúdo do nosso material e a partir desse material conhecer as outras expressões. Vamos para o início da nossa disciplina, que é o capítulo 1. O pecado, ele é apresentado no texto bíblico e na nossa apostila do nosso livro. Nós temos aqui várias expressões como sinônimos de pecado. Dentre elas nós temos a primeira, que é aven. Aven é uma expressão hebraica que ocorre por diversas vezes no texto do Antigo Testamento, e nós estaremos apresentando para vocês aqui, de forma sintética, o significado desta palavra. Na nossa matéria, nós temos aqui esta palavra como sinônimo de iniquidade, trazendo o significado de iniquidade, pecado, maldade, erro, culpa e enfermidade moral, perversidade. São diversos os significados que o texto ou a expressão em si traz para nós. Então, aven é uma das primeiras expressões no texto hebraico, que ocorre por diversas vezes no texto do Antigo Testamento. Vocês têm em mãos várias referências no texto de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Êxodo, capítulo 20, versículo 5, Levítico, capítulo 26, versículo 40 e assim por diante. As demais referências estão no material para que vocês possam ampliar o conhecimento do assunto e da expressão aven, que é uma das expressões no texto do Antigo Testamento para se referir ao pecado. Definindo
Indo de forma rápida essa expressão, nós temos uma outra expressão que ocorre no nosso material, que é a expressão hatat. A transliteração que nós temos aí às vezes dificulta a pronúncia da palavra no texto em si. Mas a palavra hebraica para pecado, uma das mais utilizadas, que ocorre por 293 vezes, é a expressão hatat. Hatat é uma palavra hebraica que significa errar o alvo. Tem esse sentido de errar o alvo, de desviar-se do rumo. Desviar-se do rumo. Você tem um alvo a ser atingido e não consegue acertar o alvo em si. A pessoa tem um rumo a ser seguido, mas não chega a este destino. É este o sentido da expressão hatat, pecado, no texto do Antigo Testamento. Essa expressão, como eu disse, que ocorre por quase 300 vezes no texto bíblico, vocês podem conferir as diversas referências a partir de Gênesis capítulo 4, versículo 7, Levítico 4, 22 e 24 e as demais referências que nós temos no texto do nosso livro. Duas expressões importantes são apresentadas para nós no texto hebraico, que são sinônimas. Tanto a expressão hatat quanto a expressão aven, elas têm um sentido de errar o alvo, têm um sentido de pecar, têm um sentido de transgressão, de culpa e outras expressões. Tendo em vista estas definições para as expressões do texto hebraico, nós vamos avançar para uma outra expressão que é bastante comum no texto do Antigo Testamento para se referir a pecado. Na nossa disciplina nós vamos estudar uma terceira palavra, que é a palavra ra. Ra se refere ao pecado, aquilo que causa dano. A ideia desta palavra é dor ou tristeza, um tipo de pecado deliberado, malicioso, planejado, que provoca o enfurecimento. Ela indica também algo injurioso, moralmente errado. Então, esta expressão, ela tem no seu conteúdo, na sua raiz, a ideia de algo que é danoso, aquilo que causa dano para a pessoa em si. O que acontece com Adão e Eva quando eles estão no paraíso? Observem que Adão e Eva estão no paraíso e Deus disse: olha, da árvore que está no jardim e das demais vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim ela não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerá. Uma expressão mais clara para nós seria: no dia em que dela comer, morrerás. Literalmente o texto hebraico ele nos diz isso. Bem, nós temos aqui pelo menos 3 expressões dentre as 13 ou 14 palavras hebraicas que existem para trazer para nós a ideia de pecado, iniquidade, transgressão, errar o alvo, ir além. E nós, tendo em vista estas traduções e estes significados para as expressões, nós passaremos a discutir a doutrina do pecado e as demais expressões que ocorrem no texto grego. Já falamos que as 3 palavras são sinônimas e as demais que ocorrem estão relacionadas ao pecado no texto do Antigo Testamento, que estão no nosso livro, e nós, tendo de início esta visão rápida, passaremos a analisar as demais palavras. Bom, no texto do Novo Testamento, nós temos algumas expressões que são traduzidas para nós como pecado. Essas expressões que ocorrem no Novo Testamento, elas estão no Antigo Testamento, na primeira versão bíblica, que é a Septuaginta, que foi a tradução do texto hebraico para o texto grego no século 3, século 2 a.C., por média de 250 a.C., e ela traz a Septuaginta estas expressões nas suas traduções dos textos hebraicos, onde ocorre a expressão Aven, Hatat e Ra.
Essas três expressões e as demais que são utilizadas no texto veterotestamentário são traduzidas para a Septuaginta e também são apresentadas no texto original, no texto grego que nós temos ainda dos dias atuais, que é o texto base para as traduções na nossa língua portuguesa. Uma das primeiras expressões que ocorre no texto do Novo Testamento, para respondermos as palavras gregas, é a segunda questão que ocorre no texto do Novo Testamento, nós vamos observar a primeira, que é hamartia. Hamartia é a primeira palavra que nós temos aqui para se referir à doutrina do pecado ou ao pecado propriamente dito. Nós temos aqui a expressão hamartia e logia, que é o estudo ou tratado acerca do pecado, e a partir da definição de hamartiologia, nós já temos na expressão a própria palavra hamartia. Então, uma das palavras bastante utilizada no texto do Novo Testamento é a palavra hamartia. Hamartia significa pecado. Nós temos uma definição que eu quero ler para que vocês possam acompanhar o material. Esta palavra ela é bastante conhecida, né? Nós temos ela no texto do Novo Testamento e aqui no nosso material. Indica que o primeiro homem, no princípio, perdeu o rumo da sua vida, né? Porque ele errou o alvo. Hamartia é errar o alvo. Então nós temos essa ideia de que o primeiro homem ele perdeu o rumo porque ele tinha um destino, tinha um alvo que era cumprir a ordenança de Deus, não ir além, e uma vez o ser humano desobedecendo e comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele transgride a lei de Deus e com isso se torna um pecador e errando o alvo, perdendo o rumo, se distanciando e perdendo a comunhão com o seu Criador. Então, hamartia tem esse sentido de errar o alvo. Uma palavra bastante utilizada, você pode encontrar ela no capítulo 5 de Romanos, que nós vamos estar estudando daqui a pouquinho, versículo 12, também em João capítulo 9, versículo 41. A segunda palavra que eu quero apresentar para vocês é a palavra kakia. Kakia significa maldade. Kakia tem como tradução maldade. Ela está no nosso texto e ela vem de kakos, que tem um sentido de transcender, ou que transcende a maldade física, melhor dizendo. Transcende a maldade física. É um ser moralmente mau, em que pratica a maldade. Então, kakia vem de kakos, que significa ser mau, depravação, significa ser perverso, perversidade. São essas as traduções para a expressão grega. Além dessas expressões, nós temos os diversos textos em que a palavra kakia e os seus derivados ocorrem, kakos e outras mais ocorrem no texto grego. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 33, nós temos 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, 1 Pedro, a primeira epístola, capítulo 2, versículo 16 e os demais textos bíblicos que estão no nosso material. Esta segunda palavra, ela é importante para o nosso estudo da doutrina do pecado, a hamartiologia. Já conhecemos a expressão hamartia, kakia, e passamos à terceira expressão, que é adikia. Adikia, ela tem um elemento de negação, porque a palavra dikaios, no texto grego, se refere a alguém que é justo. A palavra adikia, começando com alfa, ela tem uma ideia de injustiça, daquilo que é injusto. Então, a definição da palavra adikia é injustiça, falta de integridade com alguém, abandono do caminho original. O que ocorre com Adão e Eva quando eles estão no paraíso de Deus? Quando eles estão no paraíso, o que ocorre é que quando eles desobedecem à ordenança divina, no momento da sua transgressão, ir além, não é acertar o alvo, obedecendo aquilo que havia sido instituído pelo seu Criador, eles tomaram outro rumo. É o que ocorreu com os nossos pais no jardim do Éden.
Então, adiquia é injustiça, falta de integridade, é alguém que abandona o caminho original. Então, eles abandonaram o caminho original e tomaram o seu próprio curso. Com isso, se tornaram culpados na sua caminhada, pelas suas desobediências. Bom, tendo em mente as definições desses 6 termos básicos que respondem às questões do nosso questionário, passamos à definição de pecado no ponto de vista do teólogo Strong. Augusto Strong, ele é um dos grandes nomes da teologia bíblica. Eu não trouxe a teologia sistemática que Augusto Hopkins Strong escreveu. São 2 volumes, volume 1 e volume 2 da teologia sistemática de Augusto Strong. E eu trouxe algumas outras. Para termos a definição do pecado na perspectiva de Strong, nós estaremos fazendo a leitura do texto que ele nos apresenta a sua definição, mas antes eu quero apresentar algumas obras importantes aqui para nós. Primeiro eu quero apresentar uma teologia sistemática do Norman Geisler. Norman Geisler, ele apresenta para nós nessa teologia sistemática, que está em 2 volumes, publicado pela CPAD, a doutrina da hamartiologia. Vocês podem estudar nesta excelente obra, tá? Este conteúdo. Além da teologia sistemática do Norman Geisler, nós temos a do Strong, que eu não trouxe hoje, e nós temos também ainda uma outra teologia sistemática do Stanley Horton. Stanley Horton, ele apresenta para nós a doutrina do pecado, a hamartiologia, neste excelente manual de teologia sistemática, uma obra também importante. Já que nós definimos rapidamente as expressões do Antigo e do Novo Testamento, dos textos bíblicos, as palavras que ocorrem para se referir a pecado no hebraico e no grego, nós queremos apresentar um dicionário para uma rápida consulta. Dicionário Weile. O dicionário Weile é um dicionário de teologia exegética, é um dicionário importante para o significado exegético das palavras, e você pode adquirir este excelente dicionário que foi publicado pela CPAD. Então, ele vai trabalhar todas estas expressões e as demais que nós temos a partir do texto hebraico, com a sua transliteração e significado exegético. Para a nossa doutrina de hamartiologia, aquilo que nós vamos falar ainda, é importante conhecermos a obra do Dr. Russell Shedd. Russell Shedd, ele fala sobre a solidariedade da raça. A solidariedade da raça, o homem em Adão, o homem em Cristo. Esse estudo dele, ele faz um apanhado e traz uma explanação para nós do significado deste ponto de vista da solidariedade, o homem em Adão e o homem em Cristo, nesta nova aliança. Nós vamos estar falando um pouco sobre essa questão da solidariedade mais adiante, respondendo às questões do nosso questionário. Como nós vamos falar um pouco sobre Romanos capítulo 5, uma obra para que nós possamos conhecer melhor o capítulo 5 de Romanos, é a obra de John Murray. John Murray, da editora Fiel. Nós temos aqui o comentário de Romanos, do John Murray, da editora Fiel. Você pode adquiri-lo e estar conhecendo de forma pormenorizada os comentários aí do nosso amigo querido John Murray. A obra do Russell Shedd, ela é publicada pela Vida Nova, tá? Vida Nova, editora Vida Nova. Além dessas obras, para o que nós vamos falar nas últimas questões do nosso questionário, nós temos meu livro A Origem da Alma, que vai trabalhar essa questão do pecado e da solidariedade da raça e a culpabilidade do ser humano na perspectiva da unidade psicossomática. Então, essas obras são indicadas com esse objetivo de que nós possamos conhecer melhor os assuntos que são abordados na doutrina do pecado e a culpabilidade humana. Definimos as expressões para pecado no Antigo e no Novo Testamento
vale ressaltar que existem outras expressões e que elas também são sinônimas, estão relacionadas com as demais, tanto no Antigo Testamento hebraico, quanto no Antigo Testamento grego, que é a Septuaginta, quanto o Novo Testamento, que nós temos escrito no grego. O Strong, um dos grandes teólogos norte-americano, ele escreveu o seguinte sobre a doutrina do pecado. Definindo o pecado, ele deu o seguinte conceito. A sua sistemática foi escrita por volta do ano de 1886. Ele disse que o pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Então, Strong faz uma definição sintética da expressão pecado, dizendo que ela é a falta de conformidade com a lei de Deus. Ora, Deus tem uma lei e essa lei não foi cumprida, como nós já falamos, porque o homem agiu de forma injusta com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Mais adiante nós vamos falar sobre a questão do pecado como ato e estado. É uma das questões para que nós possamos responder. Definimos aí o sentido de pecado, conceito de pecado na visão de Strong. Passamos a uma outra questão importante a ser discutida dentro do nosso objetivo de sintetizar a doutrina do pecado aqui, respondendo algumas questões. A quarta, nós vamos observar o significado do pecado, tanto como ato quanto estado. No nosso livro, no nosso material que vocês têm, aqueles que adquiriram, vocês vão observar dentro do conteúdo do nosso livro essa questão relacionada ao significado do pecado, tanto como ato quanto estado. O pecado, nós temos aqui como rebelião contra a lei de Deus, como foi dito por Strong. Esse pecado é uma rebelião contra a lei de Deus. O pecado é um ato da vontade humana. Então, o pecado como ato, ele se torna um ato da própria vontade do ser humano. Quando o homem ele optou por errar o alvo e deixar de cumprir aquilo que Deus havia designado, passou a ser então um ato próprio da sua própria vontade. É o homem que tem a atitude de desobedecer e descumprir a ordenança divina. Tendo isso em mente, vejamos o pecado como um estado. Além de um ato da vontade humana, o pecado ele é um estado. Um estado porque o pecado, uma vez sendo praticado, ele faz uma separação entre o homem e Deus. O profeta já dissera que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o rosto de vós para que ele não vos ouça. Esta é a definição do profeta Isaías para nós. Então, como separação de Deus, vem a ser um estado. O ato de transgredir, ele é uma vontade humana. E quando o homem transgrediu o jardim do Éden, quando ele se tornou culpado pela sua própria ação, porque você tem uma causa e o efeito. O efeito da causa de Adão ter agido, de Eva ter agido, deles terem agido e desobedecido a Deus, levou ao efeito que é o pecado. O pecado é a transgressão deliberada da ordenança divina. Então, o homem se separou de Deus. Separado de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. O homem passou a viver em um estado pecaminoso. Então, nós temos o pecado tanto como um ato, quanto como um estado. Esse estado o distancia de Deus. Então, observemos esta questão: pecado como um ato, pecado como um estado, que o coloca em uma posição distante de Deus. Então, nós temos aí esta questão a ser esclarecida
na nossa jornada de hoje. Um outro ponto para que nós possamos prosseguir na nossa discussão acerca da doutrina do pecado é falar biblicamente quem foi o primeiro ser a pecar. Observe, nós temos esta questão levantada aqui acerca do primeiro ser a pecar. Vale ressaltar, de acordo com o texto de Tiago, que Deus não pode ser tentado. Tiago fala muito bem sobre isso, e Deus não erra. Então o pecado ele não tem origem em Deus. O pecado ele não tem origem de início no ser humano. Nós aprendemos no texto bíblico que o ser humano ele transgrediu. O ser humano ele pecou, mas o pecado não se originou no ser humano. O ser humano passou a praticar o pecado, o qual já existia. Então a nossa questão respondendo o nosso questionário, a nossa pergunta, biblicamente quem foi o primeiro a pecar? Nós temos na Bíblia Sagrada alguns textos, e dentro das referências bíblicas, ainda que literalmente não se refira os textos de Isaías e os textos de Ezequiel, que nós temos no nosso comentário, Ezequiel 28, Isaías 14, ainda que eles não se refiram literalmente à queda de Lúcifer, nós podemos ver uma referência ou um texto de dupla referência, aonde nós aprendemos dentro deste texto uma possível interpretação, uma referência à queda de Satanás. Então o pecado ele é originado em Satanás, em Satã. O texto bíblico apresenta isso para nós. Mas para respondermos de forma bem sintética, nós vamos observar a expressão de Jesus em João 8,44. João 8,44, Jesus faz a seguinte declaração: o diabo peca desde o princípio. Olha o que Jesus diz: o diabo foi homicida desde o princípio, mentiroso, pai da mentira. O diabo peca desde o princípio. Quando Jesus ele diz que o diabo peca desde o princípio, ele está se referindo ao início da criação, lá nos capítulos iniciais do Gênesis, mas ele não está afirmando que Satanás pecara dentro daquele contexto em que o homem havia pecado. Temos que entender que a queda angelical dos anjos que seguiram a Satanás se deu no período anterior à queda do ser humano. Nós devemos entender biblicamente que o pecado dos seres angelicais ele se deu antes da queda dos seres humanos, e posteriormente a queda do ser humano acontece. Então, respondendo à questão, o pecado foi praticado, o pecado surgiu através de Satanás e seus anjos que se rebelaram contra Deus. João 8,44 fica bem claro isso na palavra de Jesus. E quando Satanás ele induz a Eva a pecar e Adão consequentemente entra neste pecado, nós entendemos perfeitamente que ele já havia transgredido, e após a sua transgressão ele tenta induzir, levar a humanidade a cair na mesma transgressão, no mesmo pecado, errar no alvo daquilo que Deus havia colocado para que Adão e Eva cumprissem as suas ordenanças. Então, tendo em vista essas questões e sabendo que a origem do pecado não está em Deus nem na humanidade, mas sim em Satanás e seus anjos caídos, e após isso ter acontecido, posteriormente o ser humano veio a cair, veio a transgredir e veio a viver num estado de queda, vamos dizer assim, de separação, que o distanciou da presença de Deus. Então, vejamos na nossa doutrina de hamartiologia ainda outro ponto. Uma vez que o pecado biblicamente é apresentado para nós como sendo ou como tendo origem e sendo praticado por Satanás, nós passamos a entender
que o pecado entrou na raça humana por um homem, depois da transgressão, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. O nosso ponto agora é falar sobre o que é pecado, mas pecado na perspectiva do pecado original. Nós teremos essa questão para debater ainda no nosso conteúdo da aula de hoje, e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre essa questão do pecado original. No nosso material, nós teremos alguns pontos aqui para serem discutidos dentro da questão do pecado original. Então nós vamos passar esse próximo ponto aqui no capítulo 4 do nosso livro. Capítulo 4 vai falar sobre o pecado original. Vocês têm a oportunidade de ler esse conteúdo e ver as explicações aqui daquilo que nós estamos apresentando na nossa aula de hoje. O pecado original é o que chamamos, que nós conhecemos pelo texto bíblico acerca da transgressão dos nossos pais, Adão e Eva, quando estavam no jardim, no paraíso de Deus, quando eles pecaram e se separaram, ou a humanidade se separou de Deus pela sua transgressão, porque o pecado é quem faz separação entre vós e o vosso Deus, diz o profeta Isaías. Então, o pecado original teve a sua origem quando Adão e Eva começaram a desobedecer ali, no início, no livro do Gênesis. Temos que entender que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma vez desobedecendo, transgrediram contra o mandamento de Deus. Bom, mas a expressão pecado original, ela ocorre na Bíblia? Não, a expressão pecado original, ela não ocorre no texto bíblico. Essa é uma expressão utilizada pelos teólogos, pelos intérpretes, para se referir ao pecado dos nossos primeiros pais. Porém, o conceito, o significado, a ideia do pecado original está contido no texto bíblico, desde o capítulo 3 até o Novo Testamento. Nós podemos observar essa ideia de pecado original e vamos falar sobre alguns versículos bíblicos que tratam sobre o pecado original. Ainda que a expressão pecado original não ocorra no texto bíblico, nós sabemos que o conceito ele é bíblico, ele faz parte da ideia bíblica, ele está desde o início do Gênesis até o Novo Testamento. Ok? Então é isso. Vamos adiante no nosso comentário desta noite. Bom, se o pecado original ele se inicia com a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, isso tem uma consequência, Isso tem uma consequência para toda a humanidade. Antes de falarmos e citarmos alguns versículos bíblicos sobre o pecado original, nós precisamos entender algumas questões, algumas consequências que surgiram para a humanidade, que a humanidade tivera a partir do pecado dos nossos primeiros pais. Isso aconteceu tanto na vida de Adão e Eva, quanto na vida daqueles que seriam os seus descendentes posteriormente. No nosso material, nós vamos observar algumas questões aqui relacionadas às consequências. Quais foram as consequências para Adão e Eva quando eles transgrediram as ordenanças de Deus lá no início do Gênesis? Bem, uma das primeiras consequências que nós sabemos é que o ser humano iria morrer. A morte é uma das primeiras consequências no texto bíblico para Adão e Eva e para a sua posteridade até os dias de hoje. Morte, tanto física quanto a morte possível para alguns espirituais. Para alguns nós vamos estar falando sobre a questão da morte espiritual daqui a pouquinho. A morte é uma das consequências, respondendo ao nosso questionário desta noite, da nossa disciplina, nós vamos observar a morte como uma das consequências. Romanos, nós vamos falar de forma específica, o capítulo 6, a partir do versículo 12, mas se nós pegarmos Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então toda a humanidade pecou, não há um justo sequer, todos pecaram, transgrediram e estão afastados de Deus.
Então, uma das consequências do pecado original é a morte. Lembre-se que eu falei no início, quando o texto bíblico ele diz claramente para nós: no dia em que dela comer, certamente morrerá. No texto hebraico, eu já falei isso, volto a repetir. O texto hebraico ele diz: no dia em que dela comer, morrendo, morrerás. Por quê? Ali nós temos duas questões. Quando o texto diz que morrendo morrerás, nós aprendemos que a primeira morte é a morte espiritual. Naquele momento a pessoa morreu espiritualmente. Adão e Eva morreram espiritualmente, perderam a presença, ou vamos dizer, a comunhão com Deus naquele momento. Então a morte espiritual começa ali. Nós estudamos dentro da soteriologia os conceitos tanto da visão calvinista quanto da visão arminiana, o arminianismo. Então o arminianismo e o calvinismo vão falar sobre pré-existência, vão falar sobre a questão da predestinação, da eleição, e é aqui que nós vamos ter já a discussão dentro dos capítulos iniciais, ou do capítulo 3, que vai descrever propriamente a queda, a desobediência. Quando a Bíblia diz que morrendo morrerás, nós já temos a ideia de que a morte espiritual ocorre e em seguida a morte física ocorreria. Então observe aí que o texto está falando de duas coisas: morrendo, morrerás, morrendo espiritualmente agora, morrerá futuramente, uma morte física. Não vamos entrar nos detalhes da morte física de Adão e a longevidade, porque uma série de fatores estão envolvidos acerca da longevidade do ser humano, que vivia 900, 930, 960 e até um pouquinho mais viveram alguns homens no contexto do Antigo Testamento pré-diluviano. Então isso envolve uma questão muito ampla que não dá para ser discutida aqui. O que eu quero chamar a atenção é acerca do pecado original e as questões que estão envolvidas dentro da doutrina da salvação, para que vocês possam pesquisar depois a questão da doutrina da salvação numa perspectiva calvinista e arminiana. Eu não estou apoiando aqui o conceito calvinista, eu estou apenas dizendo que o conceito calvinista vai falar de uma predestinação, e eu discuti claramente e mostrei em uma aula passada a questão do supralapsarianismo, do infralapsarianismo e do monergismo, que é um ponto de vista dentro da discussão da predestinação na visão do arminianismo, do calvinismo. E mostrei também que dentro da visão do arminianismo nós temos o entendimento da predestinação, da eleição, e também nós temos uma visão sinergista, em que existe uma participação do homem no sentido de que ele responde ao chamado de Deus, porque a salvação ela é exclusiva de Deus, mas o chamado de Deus para o homem, ele é respondido pelo homem quando Deus o chama. Deus o chama e o homem responde ao chamado da salvação. Então, são assuntos aí bastante interessantes para que possam ser analisados no campo da soteriologia. Aqui no campo da ramartiologia nós vamos retornar, só deixei essa questão para que vocês possam pesquisar as duas vertentes e conhecer um pouco mais, a partir do capítulo 3 do Gênesis, os conceitos de predestinação e livre-arbítrio ali, que já começam a ser desenvolvidos no capítulo 3 do Gênesis. Bom, voltando aqui às consequências do pecado original. Uma delas é a morte. Já disse que a morte, morrendo, morrerás. Morte física, morte futura física, e a morte espiritual naquele momento em que eles perderam a comunhão com Deus. O segundo ponto é a separação. Uma vez havendo a morte, morrendo, morrerás, a morte espiritual ali, eles morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus, houve uma separação. Então, uma das consequências do pecado original de Adão e Eva e da humanidade nos dias de hoje é a separação de Deus, porque a Bíblia diz, profeta Isaías, se não me falha a memória, capítulo 59, versículo 1, ele diz que as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa separação que existe entre Deus e a humanidade é causada pelo pecado do homem.
pecado do homem é a causa da separação de Deus do homem, porque é o pecado que faz separação. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos concede o direito de vida eterna pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, e aquilo que nos distanciava de Deus, Cristo tomou sobre si. E a Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, nova criatura é. Romanos vai deixar bem claro isso para nós, quando o apóstolo ele vai dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Bom, mas a consequência do pecado, uma delas, além da morte, é a separação espiritual. Uma terceira consequência, além da separação espiritual, é a contaminação da terra. A própria terra foi afetada, a terra ficou amaldiçoada com o pecado dos nossos primeiros pais. Então observe que já era apresentado para nós no texto bíblico que Deus havia criado e tudo era bom, no capítulo 1, mas aqui a Bíblia registra para nós, capítulo 3, versículos 17 a 19, as consequências sobre a própria terra, a maldição que veio sobre a terra devido à desobediência dos nossos primeiros pais e, consequentemente, dos seus descendentes, que somos nós até os dias de hoje. Inevitavelmente, o sofrimento ele passa a ser real na vida de Adão e Eva e passa a ser real na humanidade desde os primórdios, há mais de 6.000 anos atrás, quando Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, no Éden, até os dias de hoje. A humanidade continua sofrendo as consequências do pecado original. E um dos pontos que eu quero falar aqui, que está no nosso material, é a doença. A doença, ela tem sido visível, notória na vida das pessoas de forma geral no nosso planeta Terra, nos dias de hoje. Isso é uma consequência do pecado dos nossos primeiros pais e do pecado original que ele vem sendo propagado por toda a humanidade nos dias, não só atuais, mas desde os dias de Adão e Eva até os dias de hoje. Então a doença é uma das consequências do pecado original. Vale ressaltar que as doenças não é um sinal de que alguém pecou ou cometeu algum pecado para que possa estar doente. Não tem nada a ver com essa ideia de que a pessoa está doente porque pecou, cometeu algum pecado. Não. A questão da doença é uma das consequências do pecado que nós herdamos, a natureza pecaminosa, e consequentemente, herdando essa natureza pecaminosa, a pessoa ela nasce como um pecador e é culpado pelas ações desde o momento que ele é gerado. Sendo assim, nós devemos entender que as doenças elas não estão ligadas literalmente ao pecado particular que alguém cometeu. Isso pode até acontecer, mas não é regra, isso não é bíblico. As pessoas podem estar doentes porque elas são pecadoras e, como fruto daquilo que o ser humano recebeu pela sua própria culpa, pela sua própria herança, ele passa a sofrer algumas consequências, que dentre elas a enfermidade, a doença, mas ela não é fruto de um pecado particular. Pode se tornar, em alguns casos, quando alguém se entrega aos vícios, por exemplo, ao alcoolismo, ao tabagismo, e por uso destes vícios, ou desses elementos que se tornam problemáticos para a pessoa em si, as pessoas podem sofrer algumas consequências devido ao uso ou mau uso, destes elementos que são prejudiciais à saúde do ser humano. Então, especificamente, não podemos vincular a enfermidade à questão do pecado em si, mas entender que as enfermidades é uma consequência do pecado original que nós herdamos. Vamos avançar
porque esse é um campo amplo, que tem muitas coisas a serem ditas, mas eu acho que ficou compreensível aí para nós. Respondendo essa questão das consequências do pecado para a humanidade, nós vamos passar a um outro ponto na nossa reflexão aqui da doutrina do pecado, a doutrina do pecado conhecida como hamartiologia. A morte, nós já observamos aí que ela é consequência do pecado original. Observamos algumas consequências para as pessoas, toda a humanidade que recebeu, o que herdou essa culpabilidade. E nós temos ainda, além disso, a morte é uma das consequências do pecado, e nós vamos citar aqui pelo menos 3 significados, de morte. Eu já falei 2 aqui, agora vamos falar os 3 propriamente dito no nosso comentário ainda sobre as expressões, ou as ideias da morte, do termo morte. Vamos lá, questão de número 8, é uma questão importante para nós analisarmos aqui nesse momento. Vamos voltar aqui no nosso texto para que nós possamos ver as explicações aqui. Bom, no nosso material nós temos pelo menos 3 tipos de morte. Nós temos a morte física, que é apresentada, e eu já falei disso dentro do capítulo 3 do Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram, eles morreram, então, espiritualmente, mas também eles tinham já o decreto de Deus após as suas transgressões, de que eles morreriam fisicamente. Então nós temos a morte física como uma sentença para os nossos primeiros pais, mas nós temos aí a primeira morte, que é a morte espiritual. Naquele momento eles morreram espiritualmente, consequentemente no futuro morreriam fisicamente. Então nós temos 2 tipos de morte. Além da morte física e da morte espiritual, a morte física, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 16, ela ocorre na vida de todos os homens, porque Hebreus também 9:27 vai dizer: o homem está ordenado, morreu uma só vez. Então nós não temos a reencarnação, nós não temos o karma na visão kardecista, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então temos isso claramente no texto bíblico. Temos a morte espiritual, que é a morte na vida dos nossos pais e consequentemente na vida daqueles que nasceram após Adão e Eva, que somos todos nós. Além dessas 2 mortes, nós temos uma terceira, que é a segunda morte. Então, morte espiritual, quando os nossos pais pecaram, morreram. O ser humano, ele nasce herdando no pecado original essa morte espiritual, por isso está separado de Deus. É preciso chegar-se a Deus através de Cristo. A morte física será uma consequência pela responsabilidade que cada um tem no seu pecado de forma individual. E a morte eterna é a terceira morte. Então nós temos espiritual, nós temos morte física e morte eterna. A morte eterna, de acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 6, ela pode ocorrer na vida de várias pessoas, daqueles que não receberem a Cristo como seu Salvador. Porque Cristo é o Salvador da humanidade. Uma vez que a humanidade abraça a Cristo, ele passa a ter vida em Cristo, ele está em Cristo, a nova criatura, e ele, estando em Cristo, ele não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. Então nós temos 3 tipos de mortes no texto bíblico. As ideias estão claras aí para nós. Vamos para uma próxima questão para nós caminharmos para o fim, a 9. Nós temos aqui outra questão importante a ser analisada. Como nós devemos reagir? Como devemos reagir, agir e tratar, o pecado original? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre isso. A nossa 9ª questão vai falar sobre o pecado e como nós devemos tratá-lo. As consequências são visíveis, mas como nós, como cristãos, devemos reagir a todas elas?
Nesses materiais que nós temos aqui, vocês vão ter uma bibliografia boa para discutir os assuntos. Isso é discutido em todos os livros que foram apresentados aqui nesta noite. Bom, como o crente deve reagir e como devemos tratar com o pecado? Devemos reconhecer. O salmista ele já vai dizer isso no Salmos, capítulo 51. Se lembra do Salmo 51, do salmista Davi? Tradicionalmente ele é colocado no texto bíblico como sendo um dos salmos escritos por Davi. Davi escreveu vários salmos, dentre eles o 51, que é um salmo de penitência, de arrependimento, de perdão. E o capítulo 51, versículo de número 5, deixa eu ver, 5. O nosso referencial aqui é um outro versículo 3, mas é o versículo 5. Do 3 ao 5, vamos ficar com o versículo 5. O versículo 5 diz assim: de fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ou seja, Davi reconhece que ele é um pecador não somente a partir do momento que ele nasce, mas a partir do momento da concepção. Ele diz, em outra versão bíblica, nós temos a seguinte fala, a seguinte expressão: iniquidade fui formado, ou seja, fui gerado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, eu fui concebido. Davi tinha a ideia de que ele foi concebido, um embrião, já com a natureza pecaminosa. Então essa é a ideia do Salmo, quando ele está dizendo, no seu paralelismo, nós temos duas linhas, os paralelos da poesia que compõe este Salmo, e nós temos aí os dois, cola, né? A nossa linha, onde uma fala acerca do assunto e repete na segunda a mesma ideia. Iniquidade foi formada, em pecado me concebeu, né? Então nós temos aí um paralelismo sinonímico, onde ele reconhece que ele é um pecador, mas esse pecado que ele tem em si é desde o momento da concepção, naquele momento em que nós temos a união dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Eu vou tratar pormenorizadamente isso nesse livro aqui, e vocês têm a oportunidade de ler. Não somente aqui, mas eu quero ressaltar algo interessante aqui. Além desse livro que discute, a original discute esse assunto, vocês têm a Teologia Sistemática do Norman Geisler, publicado pela CPAD, e todos esses outros livros que eu já falei no início vão discutir o assunto e vão trabalhar na mesma perspectiva que eu trabalho. A mesma perspectiva que eu apresento aqui, os autores vão apresentar nessas 3 obras publicadas pela CPAD. Então vocês têm a oportunidade de ler e observarem aí esta questão da culpabilidade. Bom, conhecê-lo ou reconhecê-lo, o pecado, é uma forma que nós devemos ter de tratar ele, né? Tratar o pecado, reconhecendo que somos pecadores. Iniquidade foi formada em pecado, me concebeu a minha mãe. Portanto, Davi reconhece que é um ser pecador, assim também nós devemos reconhecer que somos pecadores. Está aí um texto sólido para a nossa interpretação e a doutrina do pecado original. Reconhecer o pecado e que somos pecadores e que precisamos tratar desse pecado. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma nova vida em Cristo, nos dá direito de vida eterna. Devemos também evitar. Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre isso. Evitar o pecado. Detestá-lo. Judas, capítulo único, né? No versículo 23, Judas vai falar claramente sobre essa questão. Detestar o pecado. Rejeitar ele, né? Resisti-lo com confiança em Deus. Tiago também vai mostrar para nós no capítulo 4, a partir dos versículos 7 e 8, que nós devemos rejeitar o pecado. Devemos rejeitar o pecado, porque o pecado distancia o homem de Deus. E é assim que nós devemos tratar o pecado, distantes de nós.
Porque uma vez o ser humano pecando, a sua transgressão o distancia do ser de Deus. Devemos confessar. A primeira epístola de João, vou fazer questão de ler, capítulo 1, nós temos as 3 epístolas de João, as 3 epístolas joaninas, e na primeira ele vai tratar desse assunto, capítulo 1 e o versículo 9. Já no finzinho do Novo Testamento, nós vamos ter a epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Veja o que o texto bíblico nos diz. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa, fará o que é correto, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então é assim que nós devemos tratar o pecado, porque o pecado confessado a Deus, Deus cumprirá a sua palavra e nos purificará de toda iniquidade, de todo pecado, e assim nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Abandoná-lo, aquele texto de Provérbios tão conhecido, capítulo 28, versículo 13, nós devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los, né? Nós devemos abandonar. Aqueles que confessam e deixam a prática do pecado alcança misericórdia. É o que o texto diz. É assim que nós devemos tratar o pecado. Reconhecer que somos pecadores, evitá-lo, detestá-lo, resisti-lo, confessá-lo a Cristo. E Cristo cumprirá a sua palavra, porque uma vez abandonando a prática do pecado, aqueles que assim faz alcançam misericórdia da parte de Deus. Bom, temos aí uma das questões respondidas. Passamos à 10ª questão dos nossos questionários, são 14, estamos caminhando para o fim. A doutrina do pecado original, os pontos consensuais, vamos falar sobre alguns pontos consensuais na doutrina do pecado original. Existem alguns pontos que são consensuais com relação à doutrina do pecado original. E aqui, no nosso material, nós vamos estar analisando alguns pontos importantes que são consensuais e é consenso entre os estudiosos. Existem alguns que não são consensuais entre os estudiosos, mas os pontos que nós vamos falar aqui, pelo menos 6 deles, são consensuais entre os estudiosos da Bíblia e do texto bíblico. Dentre os pontos consensuais que nós temos nas Escrituras, dentre os 6, melhor dizendo, que os teólogos embasam as suas referências bíblicas, nós temos aqui o primeiro: a solidariedade da raça humana, né? A solidariedade da humanidade em Adão. Bom, eu falei no início sobre esse assunto e apresentei um livro do Dr. Russell Shedd, dissertação uma tese, na verdade, uma tese de doutorado dele. Foi a tese de doutorado do Russell Shedd sobre a solidariedade da raça, o homem Adão, o homem em Cristo. Em rápidas palavras, vocês podem ler depois, nós vamos falar sobre este ponto, um dos pontos dos quais nós discutiremos aqui os 6 rapidamente, que é consenso. O primeiro, a solidariedade da raça. Nós vamos observar que toda a humanidade está unida em Adão, como se fosse uma única entidade. Lembre-se do texto de Atos, Paulo vai citar isso em Atos, dizendo que Deus de um só fez toda a humanidade. A verdade é que todos eles descendem de Adão. E descendendo de Adão e Eva, toda a humanidade, existem esses pontos consensuais. A doutrina ou a interpretação da solidariedade, ela tem como base a ideia de que toda a humanidade, ela procede, ela descende, ela vem, ela tem a sua origem em Adão, e assim, consequentemente, a doutrina do pecado original é uma responsabilidade que o ser humano tem ou traz consigo mesmo, porque ele assume essa mesma culpabilidade, porque a transgressão de Adão, ela atingiu a todos os seres humanos.
Então, a doutrina da solidariedade da raça humana caída em Adão, ela é um ponto de vista, essa teoria, ela é um ponto de vista que se encaixa perfeitamente no texto bíblico. Vamos falar rapidamente, daqui a pouquinho, em Romanos 5 e 12. Eu estou caminhando aqui para o fim, vamos deixar para falar nesse ponto no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, de forma mais clara sobre a solidariedade. Outro ponto consensual é a pecaminosidade universal. Todos pecaram. Romanos capítulo 5 e versículo 12, versículo 19, vamos falar também sobre isso. Todos pecaram. E aqui nós vamos observar que em decorrência do pecado de Adão, todos estão sobre o pecado de Adão. Todos pecaram e Adão não por imitação, como nós temos uma interpretação pelagiana, que nós não vamos nos deter aqui. Outro ponto que nós devemos ter aqui como consenso é a depravação total. A depravação total não é um ponto de vista exclusiva do calvinismo. A depravação total, eu falei na aula de soteriologia, que a depravação total ela é um ponto de vista tanto na interpretação calvinista quanto na interpretação arminiana. A depravação total ela só diverge com relação à questão da predestinação e a eleição, porque dentro do ponto de vista do calvinismo nós vamos ter a depravação total na visão supralapsariana ou infralapsariana, antes da queda ou depois da queda, e aí são discussões para o campo da soteriologia, enquanto que na visão arminiana nós vamos ter a depravação total numa visão próxima ao supralapsariano, que entende que depois da queda o homem ele se tornou depravado. Ele se tornou depravado. E agora nós temos a questão do responder ao chamado de Deus, que na visão arminiana Deus chama, Deus busca o homem como buscou Adão, e Adão respondeu. Da mesma forma, Deus nos busca, Deus nos chama, e o ser humano atende ao chamado de Deus. Essa é a perspectiva arminiana, em que nós temos um sinergismo, uma participação humana dentro da chamada de Deus, que diverge da interpretação calvinista, que nós não vamos nos deter aqui, pois não é o nosso objetivo desta aula de hoje. Além da depravação total, nós temos o quarto ponto, que fala sobre o castigo para todos. Romanos 3,23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? E aí nós vamos observar nesse texto de Romanos. Vamos ler aqui esse texto de Romanos, tá? Temos Romanos 3,23 e 6,23. Então vamos ler rapidamente o texto de Romanos. Romanos 6,23 diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Olha aí, o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que nós temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O 3,23 de Romanos vai dizer algo parecido. Capítulo de número 3, versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, o ser humano ele se encontra afastado da presença gloriosa de Deus. O que é isso? Uma morte espiritual. Morte espiritual. Mas a morte espiritual ela não impossibilita como uma morte física. Alguém está morto fisicamente e ele está em possibilidade de atender o chamado de alguém porque ele perdeu a sua consciência e ele já não está mais aqui nesse plano terreno. É totalmente diferente. A morte espiritual, mesmo o homem estando separado de Deus, ele é capaz de ouvir o chamado de Deus. Quando o Espírito Santo fala, ele atende ao chamado de Deus. Por quê? Porque aí entra no ponto de vista de interpretação, né, onde nós defendemos aqui, que é a visão sinergista, a participação humana a atender o chamado divino. Assim como Adão, quando Deus procura Adão e disse: Adão, onde estás? E Adão responde a Deus, já estando morto espiritualmente, Adão responde ao chamado de Deus.
Da mesma maneira, o ser humano distanciado de Deus, quando Deus o chama, ele responde ao chamado divino. Nós não vamos entrar aqui em pormenores, porque a nossa aula não é de soteriologia, mas de hamartiologia. Então, o ser humano, ele tem um castigo, né? Castigo para todos. É o que diz o texto aqui. Todos pecaram, estão afastados da gloriosa presença de Deus, mas podem ser chamados à presença de Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quinto ponto, aonde nós estamos falando sobre pontos consensuais relacionados ao pecado original. Quinto ponto, a maldade da terra, né? Toda a humanidade, a terra foi amaldiçoada também pelo pecado de Adão, né? A maldição sobre a terra. A maldição sobre a terra, sobre a humanidade, sobre tudo que faz parte do nosso sistema, né, cosmológico aqui da terra, né, da área que se apresenta. Sexto ponto e último aqui é a natureza de Cristo. Sexto ponto, consensual. Embora possuísse uma natureza humana completa, Cristo nasceu sem pecado. Se lembra que Lucas vai falar isso, capítulo 1, versículos 33 a 35, 36, ele vai descrever a chegada do anjo. Diz que a virtude do Altíssimo, o anjo diz para Maria: olha, a virtude do Altíssimo te cobrirá. Maria foi envolvida pela virtude do Altíssimo, a presença do Espírito Santo estava sobre a vida de Maria. Naquele momento ela concebeu Jesus, mas Jesus concebido sem pecado. Para mais detalhes, leiam as obras aqui que já foram mencionadas. Existe uma explicação fantástica em Norman Geisler sobre esses detalhes da vida de Jesus, que eu faço citação no meu material. Vamos adiante. 11ª questão. Quanto ao pecado original, qual a diferença entre a teoria realista e a teoria federalista? Aqui vamos ter um assunto muito amplo que nós não vamos ter tempo suficiente para tratar na nossa aula de hoje, mas vamos pelo menos dar uma pincelada para que vocês possam estudar em casa de forma pormenorizada no nosso livro. Nosso livro ele trata sobre essa questão. Já no finalzinho nós temos a teoria federalista, página 94, e temos a teoria realista na página 84. Então vamos discutir aqui o 11º ponto. Falta 4 pontos para nós findarmos essa nossa rápida explanação, sintetizar um livro de 150 palavras, 150 páginas, melhor dizendo. São 150 páginas, nós estamos tentando sintetizar as ideias principais da hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Bom, a teoria realista. Eu vou fazer questão de ler um ponto aqui do nosso livro, que diz o seguinte: é um ponto de vista que eu comento, que eu apresento no meu material, e diz assim: o realismo é a primeira e mais antiga corrente entre os defensores da doutrina bíblica do pecado original. Então, a teoria realista é um ponto de vista muito antigo, dos primórdios da igreja, desde o início do século II. Vamos dizer, dentro do século II. 150 em diante, nós já temos essas discussões. E no ano 170 nós temos Tertuliano, que defendeu este assunto aqui, que se refere à teoria realista. Por quê? A teoria realista ela tem como ponto de partida a ideia de que Adão é o pai da humanidade e que toda a humanidade estava presencialmente em Adão, de forma clara. Vamos dizer assim, ensina essa doutrina, a teoria realista, que todos estávamos seminalmente presentes em Adão. É isso. Então, em Adão estava presente toda a humanidade. De um só Deus fez toda a humanidade. E aqui no texto do nosso comentário, do nosso livro, nós temos a explicação desta teoria, que é a teoria realista, a qual ensina que em Adão, seminalmente, no seu sêmen, estava presente já toda a humanidade, porque de Adão procederia toda a humanidade. Esta é uma visão traducianista. E a visão traducianista, ela é defendida por Tertuliano, ela é defendida por uma série de outros pais da igreja. Até o 5º século, 470,
Santo Agostinho, ele vai defender o ponto de vista traducionista, e diversos teólogos vão falar sobre este assunto nas suas teologias temáticas. Aqui também nós comentamos sobre o assunto. Bom, então nós já temos uma visão da teoria realista, que ensina que toda a humanidade estava presente seminalmente em Adão. A partir da união no relacionamento sexual entre Adão e Eva, nasceria uma nova vida. E essa nova vida se tornaria culpada da transgressão, porque os seus progenitores tinham transgredido contra Deus, e os seus descendentes seriam responsáveis e herdariam a culpabilidade, herdariam a culpa do pecado original, porque eles foram gerados de Adão e de Eva, os quais foram nossos representantes. Esta é a ideia da visão realista, né, que entende a presença de toda a humanidade seminalmente em Adão. A nossa discussão mais adiante é sobre a teoria federalista, página 94. Essa obra importante da CPAD, Stanley Horton discute pormenorizado as duas correntes e, além do realismo, ele fala do federalismo. O federalismo, essa teoria, ela tem a seguinte compreensão: ela entende que Adão era o cabeça da raça. Adão sendo o cabeça da raça humana num sentido representativo, governamental, num sentido sentido federal. Quando ele pecou, todos pecaram em Adão, não exclusivamente porque todos estavam presentes seminalmente em Adão, mas por Adão ser o representante federal de toda a humanidade. Então, a teoria federalista, ela é ensinada desde o século XVII. Século XVII se dá uma ênfase maior, se deixa o realismo que era ensinado desde o século II, 160, 170 da nossa era, e no século XVII da nossa era se passa a ensinar o federalismo, que tinha a ideia de que Adão e Eva, sendo os nossos pais, como cabeça federal de toda a raça humana, aqueles que nascem deles se tornam culpados deste pecado que é transmitido para a humanidade. Ela é muito semelhante ao ponto de vista, diverge do ponto de vista realista, do ponto de vista federalista. Mas a melhor interpretação e mais equilibrada é a que eu coloco no meu livro, quando eu discuto a origem da antropologia do ser humano e a herança do pecado original, é a união dessas teorias com a ideia moderna, assim como Stanley faz, que é a seguinte: uma teoria integrada, ela vai ter uma ideia mais sólida. Essa teoria integrada, onde nós temos uma visão do realismo e do federalismo juntos, eles vão formar uma concepção mais sólida. Várias das teorias acima podem ser combinadas, e aqui eu quero, como o escritor apresenta, o realismo e o federalismo, combinar as duas da seguinte maneira: quando Adão pecou, separou-se de Deus, e isso produziu nele, como um indivíduo, na sua natureza, a corrupção. Então, Adão, ele é o cabeça da humanidade, governamentalmente falando. Então, quando eles pecaram e os seus filhos nasceram, os seus descendentes herdaram esse pecado original, porque quando Adão pecou, ele se separou de Deus, ele transgrediu as ordenanças de Deus, e isso produziu nele, como indivíduo, a sua natureza caída, a sua natureza corrupta, a qual é herdada pelos seus descendentes. Não somente porque em Adão a humanidade estava presente seminalmente, e que essa, vamos dizer, semente do pecado seria transmitido pela relação entre o homem e a mulher, na fusão de uma nova vida, o surgimento da nova vida de um filho, a herança, ela vem junto, mas porque Adão também é o cabeça da humanidade. A própria palavra homem, no texto de Romanos 5,12 diz Romanos 5,12, porque como por um homem entrou o pecado no mundo, expressão homem antropos, ali no texto,
ela se refere à humanidade. Então, Adão ele é o representante da humanidade, sendo representante da humanidade, na sua transgressão, toda a humanidade transgride da mesma maneira que Adão transgrediu. Vamos entrar em mais detalhes para finalizarmos os nossos últimos 3 tópicos. Bom, eu espero ter respondido de forma rápida, as obras estão aí para vocês consultarem, a ideia do realismo e a ideia do federalismo. Tá? Uma mescla entre as duas é um ponto de vista mais equilibrado para se chegar ao entendimento da natureza antropológica. Vale ressaltar aqui que a natureza genética é transmitida naturalmente. Então, a natureza genética é transmitida naturalmente por quê? Porque no momento da fusão nuclear dos gametas, quando eles se entrelaçam, a nova vida surge e essa natureza pecaminosa ela é transmitida no todo. Quando o ser humano é gerado, ele é gerado no todo e traz em si essa natureza pecaminosa. Então, o entendimento das duas teorias aí, apesar de serem diferentes, o realismo e o federalismo, mas a compreensão dos dois conteúdos nos leva a uma conclusão melhor e mais equilibrada acerca da culpabilidade do ser humano que está relacionada à doutrina do pecado original. Vamos caminhar para o fim. 12ª questão diz assim: qual a posição das Assembleias de Deus com relação ao pecado original? Bom, no nosso comentário aqui, nós vamos ter o seguinte comentário sobre o ponto de vista das Assembleias de Deus. Vamos ressaltar alguns pontos importantes aqui. Os teólogos das Assembleias de Deus brasileiras, eles esposaram inicialmente o federalismo. Então nós temos o realismo, que fala que os seres humanos estavam presentes no sêmen de Adão, e o federalismo, que diz que os seres humanos, eles recebem a culpa, são pecadores, herdam o pecado original, porque Adão é o cabeça governamental, federal de toda a raça humana. Então, a Assembleia de Deus, ela abraçou o federalismo desde o princípio. 1901 a 1971, Emílio Conde foi um dos assembleianos que defendeu esse ponto de vista, o ponto de vista federalista. Eu não defendo o ponto de vista federalista e nem tampouco o ponto de vista realista, mas eu defendo a junção dos dois, uma interpretação mais equilibrada e uma visão de que o pecado é herdado porque existe uma participação genética. Mas o pensamento das Assembleias de Deus foi federalista por alguns teólogos no princípio da Igreja Assembleia de Deus, tá bom? E nas palavras de Emílio Conde, ele diz o seguinte: como cabeça federal da raça humana, o seu pecado, ou seja, o pecado de Adão, não se restringe apenas a ele, Adão, como indivíduo, mas sim a toda a humanidade, pois ele, Adão, é o seu representante, é a origem da espécie humana. Adão é a origem da espécie humana. A palavra Adão, no texto hebraico, ela significa humanidade. Literalmente, Adão, no texto hebraico, significa humanidade, enquanto que a palavra Adamá significa terra, barro vermelho. Então faz todo sentido esse ponto de vista, e uma compreensão unificada das duas perspectivas, tanto a realista quanto a federalista, nos dá um melhor equilíbrio. No entanto, apesar de alguns teólogos da Assembleia de Deus defender o federalismo, a Assembleia de Deus ela não defende a visão federalista, ela abraça tão somente a doutrina do pecado original, porque a Bíblia diz: em iniquidade fui formado, Salmo 51, versículo 5, diz: em iniquidade fui formado, em pecado me concedeu a minha mãe. Essa foi a declaração de Davi que nós já falamos. Portanto, finalizando aqui, o ponto de vista da Assembleia de Deus era a doutrina do pecado original. Ela não abraça literalmente o ponto de vista federalista e nem realista. Entretanto, a posição assembleiana oficial nessa questão, tanto no conceito brasileiro como norte-americano, nós vamos ter o seguinte: ela tem sido no sentido de enfatizar a questão do pecado original, como eu disse, sem se prender a uma teoria da transgressão. Tá?
Então, uma vez a igreja não se prendendo à teoria da transgressão, ela dá liberdade das pessoas pensarem, como nós temos aqui as diversas obras publicadas pela CPAD, falando sobre o realismo, o federalismo, uma união das duas visões, quanto que a igreja em si, ela abraça a doutrina do pecado original e deixa aí as pessoas pensarem acerca desses assuntos que não são, vamos dizer assim, o mais importante. O mais importante na visão da Assembleia de Deus é a doutrina do pecado original, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos herdaram de Adão essa natureza pecaminosa. Bom, não vou falar mais sobre o assunto, vocês podem ler nesta questão. 13ª e a penúltima questão do nosso. Vamos partir para a 13ª e 14ª. Relação à salvação das crianças. Vamos lá? Relação à salvação das crianças. O que defende a posição federalista wesleyana? Nós temos aqui a posição federalista wesleyana defende que, devido à obra de Cristo, a culpa de Adão é apagada de todos os seres humanos. Ele se baseia em Romanos 5,18. Bom, esse é um ponto de vista da doutrina federalista wesleyana. Vamos lá. Logo, as pessoas só são culpadas por seus pecados decorrentes da tendência natural herdada para o pecado. Esses pecados, porém, só podem ser imputados no estado de consciência, ou seja, as crianças, elas nascem na visão federalista wesleyana, isenta da culpabilidade pelo sacrifício de Cristo, e elas só se tornam culpadas pelo seu pecado a partir da consciência. No nosso texto isso é discutido a partir dos 7 ou dos 10 anos, 9 anos, daí tem várias discussões acerca do assunto. Então, esse é o ponto de vista federalista wesleyano. Eu não estou dizendo que nós cremos nisso. Basicamente, eu já falei sobre isso na doutrina da salvação, Romanos 5, a partir do versículo 14, nós vamos ter essas questões para ser discutidas. Vocês estudem algumas obras, John Moore e outros comentários que eu trouxe, para uma melhor compreensão do assunto. 5 e 14, preste atenção aqui. Romanos capítulo 5, versículo 14. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Veja que Adão, no jardim do Éden, desobedeceu a ordem de Deus. Mas desde o tempo de Adão ainda não existia lei escrita. Os mandamentos só foram dados tempos depois, longo tempo depois. Adão até Moisés. De Adão até Moisés nós temos aí mais de 2.600 anos. 2.600 anos. A morte reinou. Em que sentido? Todas as pessoas morriam. A morte dominou sobre todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Na lei de Moisés temos o conhecimento, literalmente, do pecado. Quando o escritor romano está dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés, ele vai dizer no final, no meio do versículo, o seguinte: a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão. Ou seja, mesmo as crianças estão inclusos, os deficientes mentais estão inclusos aqui, aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão? Foi um pecado consciente, uma transgressão consciente de errar o alvo e tomar um outro caminho. Mesmo aqueles que não pecaram a semelhança do pecado de Adão, eles são culpados, recebem o pecado original. No entanto, como a teoria wesleyana, e discordando um pouco dela, nós devemos observar que o pecado original ele é presencial na vida de toda a humanidade. Isso é inegável. Iniquidade fui formado e pecado concebeu a minha mãe. Salmo 51, versículo 5, já foi lido aqui várias vezes. No entanto, devemos ressaltar o seguinte, que a culpabilidade ela só é assumida pela criança a partir do momento da consciência. Esse é um ponto de vista que, nesse caso, nós devemos concordar. No entanto, não podemos ver
que o sacrifício de Cristo anulou a culpabilidade da criança no seu estado de inocência, no seu estado ainda de inocência. Mas ela já traz em si, porque iniquidade fui formado, fui concebido. Então isso é inegável. A única pessoa que foi gerada sem pecado, como nós vimos, foi Cristo. Cristo foi gerado sem pecado. Não vamos entrar mais nos pormenores, estudem bastante sobre o assunto, nas diversas obras que foram. Só estamos respondendo aqui de forma sintética a questão relacionada às crianças, na posição federalista wesleyana. Tá? Discordando um pouco aqui, fiz uma citação em Romanos, capítulo 5, versículo 14, que crianças deficientes, eles nascem com a culpabilidade, e isso pode ser visto até nas características daqueles que são deficientes. Olha, se ele é deficiente porque ele herdou a natureza pecaminosa e nasceu com alguma deformação física, com alguma má formação física devido à herança do pecado que todos nós temos. É a solidariedade da raça. O homem em Adão, o homem agora em Cristo, uma vez aceitando a Cristo, isso é transformado, mas só a partir do momento que a pessoa abraça a Cristo Jesus como seu Salvador. Essa é a 13ª questão, que nós demos em uma rápida pincelada sobre a visão federalista wesleyana relacionada às crianças, e discordamos de alguns pontos aqui de forma bem sutil sobre o assunto, e não vamos entrar muito nos detalhes. Damos aí uma base para vocês, Romanos capítulo 5, do 12 ao 18. Última questão. O que é o pecado imperdoável à luz das Escrituras? À luz da Bíblia Sagrada, o que é o pecado imperdoável? Esse eu vou responder rapidamente. Vocês têm aí 1 minuto e meio, 2 minutos. O pecado imperdoável que a Bíblia nos apresenta está em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 32. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia? A blasfêmia significa um ultraje, insulto, praguejar, né? Trata-se de uma afronta sem espaço para reconciliação, ou seja, afrontar, ou seja, praguejar, ou seja, ultrajar a pessoa do Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, literalmente. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? No texto bíblico de Mateus 12, nós vamos ver aí que essa blasfêmia está ligada a atribuir a Satanás, né, o príncipe dos demônios, as curas divinas, libertação, milagres, que são realizações da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, uma vez o milagre, a cura acontecendo na vida da pessoa, e aquela pessoa recebendo a cura, ela sendo uma cura divina, realizada por Deus na pessoa do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo realiza na vida dela a cura, a libertação, e a pessoa atribui isso aos demônios, a Satanás. Isso é chamado nas Escrituras de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, de forma resumida, respondemos a questão aí sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao Espírito Santo, ou atribuir a obra do Espírito Santo aos demônios. Uma vez atribuindo as obras do Espírito Santo a Satanás e os seus anjos caídos, isso se torna uma blasfêmia, de acordo com o texto de Mateus. Não temos mais tempo, vamos findar por aqui. Espero ter respondido as nossas indagações, as nossas questões que estão relacionadas à nossa doutrina de Hamartiologia do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de Brasília. Hoje nós resumimos esse pequeno livro de 150 páginas, sintetizamos as principais ideias e vamos findar com Romanos capítulo 5 e o versículo de número 12, que assim nos diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Entendam,
Por um homem entrou o pecado no mundo. Adão e Eva pecaram. O pecado entrou por eles. Eles não foram os primeiros a pecar. Satanás e seus anjos pecaram. E depois, uma vez o ser humano sendo enganado pela serpente, eles pecaram. E aí, deliberadamente, pecando, transgredindo, errando o alvo, eles se tornaram culpados. Assim, por um homem, pela humanidade. A palavra antropos significa humanidade. Assim como o pecado entrou por um homem, pela humanidade no mundo, e pelo pecado a morte, como consequência, a morte. E aí o texto vai dizer em Romanos que o homem é culpado pela entrada do pecado, consequência desta culpa é a morte. Assim a morte, ela passou. A morte é o efeito da desobediência que é a causa. Então, a morte passou a todos os homens. Todos os seres humanos, como recompensa pelo seu pecado, recebem a morte. Agora, a doutrina do pecado original está clara em Romanos 5,12, quando ele diz que todos pecaram. Observe que o verbo está no passado. E o texto grego, eu esclareço isso no meu livro, esse texto grego, ele é um aoristo. O verbo está no tempo aoristo, indicando que todos pecaram em Adão. Observe que o versículo 12 não diz, porque todos pecam. Não é uma visão pelagiana. Aqui nós temos uma visão da solidariedade da raça. A solidariedade da raça, o homem em Adão. Todos pecaram em Adão. Uma vez essa culpabilidade sendo herdada, o ser humano se torna pecador porque foi gerado em iniquidade. Bom, quero finalizar a nossa aula de hoje, da nossa discussão da hamartiologia. Espero ter respondido as questões que foram propostas para o nosso estudo. Vamos ficar por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a todos. Forte abraço no Cristo Jesus.